Boa tarde, pessoal. Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias. Esse momento realmente é muito especial. Hoje conversaremos com a escritora Aline Bey, autora de O Peso do Pássaro Morto. Esse livraço aqui, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2018. Um momento muito esperado pela livraria. Estamos bem ansiosos para esse diálogo. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou deixar aquele famigerado recado para vocês. Prazer imenso representar a Livraria Martins Fontes Paulista nesta live. É importante dizer para vocês que o nosso espaço ele é absolutamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, idade, credo, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e leitoras sejam muito bem-vindos e muito bem acolhidos pela nossa equipe. O acervo da Livraria Martins Fontes Paulista possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no nosso site martinsfontespaulistas.com.br. É com muita felicidade e estima que eu recebo aqui hoje a Aline Bey. Muito obrigado, galera, por acompanhar a gente novamente. Caso tenham perguntas, apontamentos, reflexões, elogios, mandem pra gente aqui, porque a Aline vai ficar muito feliz de receber. Tá? Só que a Aline está com uma peça, né, uma adaptação do Peso do Pássaro Morto na plataforma Simpla até o dia 27 desse mês. Muito boa tarde, Aline Bey. Seja Boa bem-vinda. tarde. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Martins Fontes. Obrigada, Rafael. Para mim é muito especial estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer isso, porque a primeira entrevista que eu dei na minha vida foi aí, na Martins Fontes, Legal. para Roberta Carmona. Muitas saudades. E aí foi lindo, e era meu aniversário de 30 anos. Nossa. E foi lindo, ela me trouxe um bolinho, ela e o Rafael, e a gente gravou lá no rooftop, sabe? E foi muito Sim. especial. Então é muito, muito bom estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Sensacional, Aline Bey. É muita felicidade saber disso, né? Mais um elemento importante para o nosso encontro. Gostaríamos há algum tempo já de ter um momento com você. E aí, nesse novo período, nessa nova conjuntura, né, de pandemia, esse é o formato que temos disponível para poder dialogar com os autores. E realmente esse era um momento bastante esperado. Os livreiros da casa têm um carinho muito especial pelo seu livro. Nós indicamos sempre, e seu livro teve uma nova dinâmica de vendas impressionante nesse último mês, sobretudo por conta da adaptação teatral, né? É um trabalho incrível e eu também fiquei bastante encantado com a profundidade do trabalho e da adaptação teatral, viu, Aline? Que Sensacional. bom. Obrigada, Aline, Rafael. gostaria de pedir uma gentileza, a priori, para que você faça uma breve apresentação sua, dizer um pouco quem é você e, sobretudo, como começa essa paixão pela escrita, né? O nascimento dessa incrível escritora, Aline Bey. Bom, eu comecei no teatro. Eu comecei no teatro com 14 anos. E antes de começar a estudar teatro, eu sempre quis ser atriz. E eu não sei, assim, da onde veio essa vontade que eu tinha de ser atriz, mas ela parece que nasceu comigo. Por outro lado, eu também sempre gostei de ler muito. Os meus momentos favoritos no colégio eram na biblioteca ou fazendo atividades extracurriculares que envolviam teatro, apresentação, esse tipo de coisa. Mas os livros sempre foram uma grande companhia para mim. Então, escrever, assim, eu escrevia nas aulas de redação, gostava muito das aulas de português, de língua, sempre interagi muito bem com essas aulas, me sentia acolhida por essas matérias de alguma forma.
mas eu não tive um momento de escrita na minha vida, assim. Antes de eu, de fato, começar a escrever e não parar mais. O único momento que eu tive crucial, assim, que eu escrevi porque eu quis, foi um momento até que eu escrevi para Suplemento de Pernambuco, sobre porque é curioso. Tinha um momento da vida do meu pai que ele teve um problema financeiro, e eu era bem pequena, assim, devia ter uns 9 anos, e eu pensei, eu já sei o que eu vou fazer para ajudar meu pai, eu vou escrever um livro de poesias. E aí eu comecei a escrever esse livro de poesias achando que de alguma forma eu ia conseguir financeiramente, não podia estar mais, mais errada, né? Financeiramente ajudar o meu pai, assim. E aí comecei. E foi o único momento que eu realmente escrevi porque eu quis, porque eu veio assim um ímpeto de escrever. E o livro era assim o alfabeto ABC e eu escrevia uma poesia com cada letra. Então, A, amor, B, Brasil, aquela coisa toda, né? E eu até lembro do caderno, mas foi muito emocionante assim, esse momento para mim. Depois esqueci. Eu voltei a escrever aos 21 anos, quando eu comecei a cursar letras na universidade, na PUC. Eu me formei na PUC São Paulo e eu tinha parado de fazer teatro. Então eu estava com esse vazio de criação muito grande na minha vida. Eu parei não porque eu quis, mas porque acabou acontecendo. Era uma pressão muito grande em casa para eu migrar para outra profissão, porque o teatro é uma arte, né, em geral, é sempre muito difícil financeiramente. Então eu comecei a estudar letras de repente para ser professora, enfim, não que eu tivesse muito convencida disso, porque eu sempre senti que a minha vocação era ou ser atriz ou alguma coisa relacionada com a arte. E quando eu descobri a escrita, então eu encontrei o meu lugar assim no mundo, porque eu percebi que a escrita me dava muito mais liberdade de criação do que o próprio teatro, que sempre é muito grande, né? Envolve muita gente, você chama muita atenção quando você é atriz em casa também, né? E a escrita, o silêncio da escrita, a possibilidade de você criar sem que ninguém perceba, caiu como uma luva naquele momento, sabe? E aí, pronto, invadiu minha vida com uma força muito grande. E foi assim que eu me tornei escritora. Sensacional, né? Algo bastante intuitivo e também necessário, né? De externar. A escrita é algo assim mesmo, né? É algo acachapante. Aline, Verdade. eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da gênese do livro O Peso do Pássaro Morto. Para quem não sabe, esse livro ele ganhou o prêmio, né, São Paulo de Literatura em 2018. A Aline foi com seu romance de estreia, foi algo pungente que assim, estremeceu na conjuntura literária. Esse é um texto muito forte, intenso, uma prosa poética muito bem escrita, e eu gostaria de saber como que surge esse livro, né? De onde vem a questão de inspiração, foi algo intuitivo, como que ele surgiu para você? Como você encontrou o peso do pássaro morto, Aline? Eu acho que esse livro ele surge muito do meu encontro com o Marcelino Freire, o escritor Marcelino Freire. Na faculdade eu escrevia, né, continuei escrevendo, tinha blog, fazia muito sarau, participava de muitos eventos, produzia eventos. E dentro, eu tinha um site de arte e cultura com 2 colegas meus da universidade, a Juliana e o Danilo, e a gente entrevistava pessoas com esse site, chamava Oitava Arte. E o Marcelino Freire foi um dos nossos entrevistados. Eu conheci ele pessoalmente em 2014. Eu conheci o trabalho dele, mas não ele pessoalmente. E ter encontrado o Marcelino me fez ter vontade de fazer uma oficina de escrita com ele, coisa que eu nunca tinha feito. Então eu tinha estudado letras, mas não necessariamente escrita criativa, né? Porque a faculdade de letras ela é muito ampla. E no caso da minha era licenciatura, então era muito focada a ser professor de repente, português, professor de línguas, mas não tinha um foco em escrita criativa. Então a gente produzia, se lia, mas eu nunca tinha feito uma oficina. E conhecendo o Marcelino, eu fiquei com muita vontade de estudar com ele, porque quem conhece ele sabe como ele é uma pessoa maravilhosa, com uma energia incrível, né? Uma potência de vida e de criação que inspira a gente. Então, eu queria ficar perto dele. E aí, em 2015, eu fiz a primeira oficina. E aí, o Marcelino e os meus colegas da oficina foram me contando que estava na hora de eu publicar, que era o meu momento. Coisa que eu acho que sozinha jamais eu ia pensar, porque eu amo, como eu estava te contando para as pessoas, eu amo ler desde pequena, então eu tenho muito respeito pelo livro, pela escrita, pelos escritores, pela profissão e pelos leitores também. Então eu achava que eu jamais estaria pronta tão cedo e que eu achava que para você publicar um livro você teria que ter teu estilo super amadurecido, sabe? Ser já um grande escritor, né?
E o que eu fui entendendo com o Marcelino ali, com os meus colegas, é que, na verdade, publicar é parte do processo. Porque tem certas coisas que a gente só entende colocando o nosso texto no mundo, expondo ele para os leitores, que não são aqueles primeiros leitores que são os nossos amigos, pessoas que conhecem a gente, que têm um afeto, né, pela nossa pessoa. São pessoas que não te conhecem, que vão te conhecer pelo texto, e o texto vai ter que se salvar sozinho, e assim você vai ter que começar a testar essa voz, essa dicção. É preciso ter essa coragem. Então eles começaram a me contar isso. Se eu quisesse continuar, né, com essa vontade de ser escritora, ia ter que ter um momento que eu ia ter que publicar. E aí, pronto, me deu uma vontade louca de publicar, e aí eu comecei a tentar reunir os textos que eu escrevia desde antes, né, na faculdade, por esses 10 anos, num livro de contos, porque esse meu estilo já era híbrido assim. Mas aos poucos, Rafael, eu fui percebendo que eu tinha que estrear com um livro que fosse inédito, porque esses textos eu estava compartilhando na internet, eu sentia que também eles não tinham nascidos para ficar juntos. Eu pensei que eu tinha que estrear com um romance, e até o Marcelino mesmo me falou isso, sabe? Que ele sentia que a minha linguagem, por ser tão concisa, com o romance ela ia ganhar mais potência, com uma história mais longa. Então, ele vem muito, você entende, desse encontro com o Marcelino, desse acolhimento dele com o meu trabalho, essa coragem que ele foi me dando, essa força, as coisas que ele dizia. Eu acho que, eu sempre digo isso, que se eu não tivesse encontrado o Marcelino, eu não teria publicado o Pássaro. Pode ser que eu tivesse escrito um livro também sobre perdas e tal, mas não seria esse, nem nesse momento, assim. Ele nasce muito desse encontro. Então, eu decidi escrever uma história mais longa e comecei a pensar no tema, né, que eu ia começar a escrever. E porque eu fiquei olhando muitas vezes meus textos mais curtos, eu comecei a perceber meus temas, coisa que eu nunca tinha olhado antes. Eu sempre escrevia, mas eu não olhava para que eu estava escrevendo sobre o quê. E eu percebi que a perda era um tema muito recorrente. Então eu decidi que eu escreveria sobre perdas. Então ele nasce justamente dessa provocação com o Marcelino e desse meu olhar para o meu trabalho, que eu já estava fazendo há um tempo, para entender sobre que tema que poderia fortalecer esse fôlego que eu teria que ter para escrever uma história mais longa, coisa que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha passado da página 10. Então eu tinha muito medo também de não dar conta, enfim. Mas também se não desse certo, tudo bem, aí eu jogava fora e tentava de novo, né? Eu acho que isso também é importante. A gente não precisa ficar tão preocupado assim. Errar faz parte, depois a gente tenta mais uma vez, e de novo e de novo. E tudo bem, né? Tá tudo certo, ninguém vai morrer por isso. É um processo mesmo, né? É um processo, Exato. mas é muito bonito, né? O que você disse sobre o Marcelino, porque ele é um ser humano muito gigante, espirituoso, né? E impulsiona demais, assim. Então, é bonito esse contato e você dizer o quão preponderante né? Afinal, o Marcelino tem um trabalho, assim, inestimável, né? Na literatura nacional, é um cara gigante, né? Aline, eu tenho um pequeno trecho aqui de um poema e que eu acho que ele pode dizer alguma coisa sobre o próximo movimento da nossa conversa. Que diz assim, ó: a arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. E aí continua o poema da grande Elizabeth Bishop. Eu gostaria que a partir desse trecho você dissesse um pouco sobre a temática central e a personagem central do seu grande romance, O Peso do Pássaro Morto. Fala sobre perda, né? A história de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade. Né? As perdas metafísicas, as perdas da vida, mas também a celebração da própria existência, né? No sentido de resistir, de superar, né? De subverter toda essa realidade que por vezes é muito difícil. Fala um pouco pra gente dessa narrativa, né? Dessa ideia de perda que se trata o seu romance tão belíssimo, diga-se de passagem, né? Obrigada, Rafael, por você ter lido esse trecho do poema. O que acontece, quando eu comecei a pensar em escrever o livro, um romance, digamos assim, todas essas coisas me atravessaram e eu não tinha um mapeamento tão claro da onde estava vindo tanta força para criar. Simplesmente estava acontecendo. Aí depois que eu publiquei e comecei a conversar com as pessoas sobre o livro, nos clubes de leitura, nas entrevistas, agora nas lives, eu começo a racionalizar
um pouco mais o meu processo, né? Mas o que eu quero dizer é que lá em 2016, 2017, as coisas me atravessaram e eu mal sabia de onde estava vindo. E aí agora, olhando para trás, eu começo a perceber de onde. Então, um ponto é esse que eu levantei, esse encontro com o Marcelino. E esse meu olhar para os meus próprios textos. Juntamente com isso, 2 livros me atravessaram nesse momento de criação um pouco antes e que na hora de criar eles se derramaram assim na minha criação com uma força impressionante. Um livro, um texto é exatamente esse que você trouxe, o poema da Elizabeth Bishop. Eu fui ao cinema, assisti Flores Raras, minha cortina tá dançando aqui, que é um filme que estreou mais ou menos nessa época que eu decidi criar o livro, acho que um pouco antes. E eu, assim, né, eu tinha ouvido falar da obra da Elizabeth Bishop, mas eu ainda não tinha me debruçado, né? São tantos escritores maravilhosos, escritoras maravilhosas, a gente vai conhecendo aos poucos. E também eu gosto que as coisas cheguem em mim, me alcancem também. Às vezes eu alcanço a coisa, às vezes a coisa me alcança. E eu fico nesse jogo de esperar o melhor momento para ler as coisas que são muito bonitas, né? E eu fui no cinema assistir essa história bonita da Lota de Macedo Soares com a Elizabeth Bishop, dessa época que ela ficou aqui no Brasil. E elas tiveram um casamento longo, né, e uma troca bonita, artística, intelectual. E dentro desse filme tem um momento que esse poema aparece, porque ela cria, né, esse poema. E aí tem essa leitura do poema, e eu lembro que eu amei o filme todo, mas nesse momento fiquei totalmente paralisada com a beleza do poema. E quando eu cheguei em casa, eu fui buscar tudo da Elizabeth, comprei livro, e foi incrível. Então esse poema, esse exercício da perda no corpo de uma mulher que resiste, apesar de ir perdendo tudo que importa para ela, sejam as coisas pequenas, sejam as coisas grandes, ela se mantém. Para mim, esse poema é uma oração, né? Como todos os bons poemas, os poemas excelentes. Então, isso vem pro meu livro com muita força. O meu livro é exatamente sobre isso, é sobre uma mulher que resiste e que perde sem trégua, e mesmo assim ela se mantém de pé até onde ela aguenta. E um outro livro que me influenciou muito foi o livro do Carrascosa, Aos 7 aos 40, que é um livro que eu li foi mais atrás ainda, eu li acho que uns 2 anos antes de pensar em publicar, em pensar em escrever O Pássaro, mas eu fiquei além de ficar muito encantada com a literatura do Carrascosa, que é muito bela, muito poética, eu sinto que a gente tem pontos de encontro nos temas também. É um autor que eu sempre vou gostar do que ele produz, porque parece que a gente vem da mesma família literária, né? A gente fala a mesma língua, assim, das perdas, da família, etc. Eu fiquei muito encantada com a narrativa dele, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato. E também esse jeito que ele teve nesse livro de dividir pelas idades do personagem principal, sendo pelos 7 anos e 40 anos do protagonista. E a voz amadurece. Aí eu falei, nossa, que bonito isso, a voz ser uma pele, né? A gente sentir que o personagem está amadurecendo na história. Isso é muito bonito. E pontuar com a idade, não é assim, ele envelheceu mesmo. Mas ele tem essa idade. E aí eu falei, nossa, lindo. Então, quando eu comecei a escrever O Pássaro, eu falei, eu vou dividir pelas idades, igual eu vi naquele livro lindíssimo lá atrás. Porque aí eu sabia que a minha personagem ia caminhar um pouco mais, porque o Carrascosa, ele não é linear, o livro dele, ele vai e volta no tempo. No meu caso, eu queria que ela caminhasse, né, pelo tempo e que não voltasse dentro da cabeça, do coração, nas memórias, mas não voltasse em recursos narrativos, né, que fosse como a vida, vai e não volta. E foi isso, assim, foram esses 2 grandes obras que me inspiraram a escrever O Pássaro. Na verdade, 2 referências assim fabulosas, né? Fabulosas. E o Carrascosa também é um super autor. Curiosamente, Aos 7 aos 40 é o meu livro predileto, e logo que eu li O Pássaro, eu fiquei encantado, e aí a relação foi logo de cara, assim, eu falei, poxa, como parece, como lembro. Então é interessante de ouvir você dizer isso, porque houve esse referencial. Agora, como você já falou dessa questão da marcação do tempo, eu gostaria de te perguntar sobre algo que eu achei extremamente corajoso da sua parte, e talvez tamanha coragem reflexo do tamanho êxito. A estética do seu texto, né? Você trabalha um estilo híbrido, né? Inclusive, a página 40, para mim, é o melhor momento do livro, assim. O melhor momento do livro é a página 40. Não é bem a 40, é a página 44, desculpe. Que você trabalha um poema. É um poema, né? Eu não sei se dá para pegar aqui.
que é lindíssimo, né? Sobre um momento de perda também, que é o toquei o sino, nada. Bati na porta, nada, né? Nada, silencioso. Virei a maçaneta, trancada. Então você trabalha a todo momento um ritmo bem peculiar, um, uma mescla entre a poesia e a prosa. Como você chegou nesse seu estilo tão peculiar assim? Então também eu acho que inaugural para a nossa literatura contemporânea. Porque você faz um texto longo, né? Você faz um romance para ter esse fôlego. Como você chegou a esse estilo? Como que foi isso? Como é isso para você, Aline? Esse estilo, eu acho que ele vem também refletindo, né, agora, depois de ter criado, pensando, depois com as entrevistas, a gente acaba pensando muito mais sobre o próprio processo do que, porque eu sou muito intuitiva, então eu vou fazendo, e agora eu penso mais sobre. Mas quando eu comecei a escrever, eu achava que eu era poeta, porque eu sempre gostei muito de poesia. E eu gostava não só da poesia no papel, o jeito que ela é, leva a gente além, né, por imagens e pela grafia e o jeito que ela ocupa a página e toda a beleza que há na poesia, todo o ritmo que há, que eu sempre fui muito fã, muito leitora de poesia. Eu também gostava do estar no mundo dos poetas. Para mim, os poetas que eu conheci na PUC, que foi uma coisa muito incrível, porque eu comecei a conhecer pessoas que escreviam, porque antes disso eu nunca pensei no escritor como uma figura. Que a primeira vez que eu pensei no escritor como um ser humano foi quando eu montei uma peça baseada num livro de contos da Clarice Lispector. Porque a Clarice Lispector, apesar dela ser uma deusa, ela me parecia uma pessoa mais próxima do que os dramaturgos que eu lia na época do Célia Helena no meu curso de teatro, porque ela falava diretamente com o meu íntimo de uma maneira que ainda ninguém tinha feito. Então ela ficou muito próxima de mim. Então eu comecei a pesquisar muita coisa e como ela ia estar em cena de alguma forma, porque a gente fez a Clarice também dentro dos personagens, eu assisti aquela entrevista que ela deu para a Cultura, fiquei muito próxima, né? Lógico que não, mas próxima do ser humano que ela é, a carinha dela, o jeito que ela, enfim, as fotos que eu ficava olhando um tempão, o jeito que existiu. Então, era alguém. E aí, realizou quando eu fui fazer letras, esses poetas que ficavam circulando pela universidade de uma maneira muito incrível, assim, muito estiloso, muito sábio, o jeito que eles falavam. Então, por ser atriz, gostar muito desses estares no mundo, eu gosto muito das presenças das pessoas, eu falei, eu quero ser poeta também, porque era o máximo ser poeta, né? Só que aí, quando eu comecei a escrever com essas, digamos, frases quebradas e cortadas, que já desde o começo sempre foram assim. Eu nunca escrevi inteirão, ao menos que o texto precisasse dessa parede, porque era necessário para o ritmo, mas eu nunca escrevi um texto inteiro, um bloco. Eu comecei a publicar na revista da universidade, e aí as pessoas começaram a me trazer que o meu texto era híbrido, que não era poesia o que eu estava fazendo, também não era exatamente conto, mas era algo que ficava no meio, numa fronteira. E o mais legal é que as pessoas estavam conversando comigo sobre, sabe? As pessoas vinham me procurar, falar do texto, então eu achei que isso era o ideal. Que bom que estão lendo, que bom que as pessoas tá provocando as pessoas. Não importa se cabe numa caixinha de poesias, eu conto. Eu comecei a desapegar de escrever num gênero, acho que. E quando eu me dei essa liberdade de escrever do meu jeito, digamos assim, eu comecei a investigar as possibilidades que o meu estilo híbrido, né? Então, quando eu começo a escrever o Pássaro, eu já estava investigando isso há 10 anos, e o Pássaro, ele nasce na questão formal, ele nasce com uma pergunta. Será que esse meu estilo dá conta de escrever uma história mais longa? Com personagens, com curvas narrativas, com... É possível? Será que fica fragmentado demais? Será que o enredo escapa dessas frases? E se escapar, será que escapa o tempo todo? Será que fica interessante para o outro? Então eu tinha essas perguntas que eu fui me fazendo e elas foram sendo respondidas durante a oficina. Por isso que eu acho que foi muito bom estar fazendo a oficina, porque eram muitas perguntas. Ainda tenho, sempre vou ter, né? Porque eu gosto de questionar. Mas de qualquer forma eu fui entendendo que o estilo era possível com uma história mais longa, sim, do meu jeito, do jeito com o meu fôlego, com os meus limites. E eu acho que entender isso, se apropriar dos meus limites e das minhas... dos meus cacos, né, dessas coisas quebradas, dessas frases quebradas e desse ritmo que eu tenho, desse fôlego, foi fundamental para escrever o Pássaro, fundamental. E esse apoio dos meus colegas e do Marcelino Freire fez toda a diferença, porque sozinha talvez eu ia ficar muito angustiada, pensando, será que é possível entender o que está acontecendo? Será que não é muito louco fazer isso, da menina bater na porta?
será que a galera não vai achar que eu tô pirando, sabe? Mas tudo bem, assim, ele dando, não, vai em frente, essas são as horas mais legais, vai em frente, vai em frente. Então foi muito importante mesmo, tá ali, em comunhão, É, digamos assim, a criando formação junto, né? desse compartilhar, né, Aline? Isso que é fantástico, né? Isso é muito Fantástico. legal. Aqui, Biblioteca Híbrida mencionou. Sou tão fã da Aline Bey. Peso do Pássaro Morto é um dos livros favoritos da vida. Me tocou tanto, me Ai, que arrebatou, bom. né? Linda, talentosa. Bom, e aí um mar de elogios. E realmente é um livro que Bonitinho. arrebata, né? Que pega e vira livro da vida de muita gente, né, Aline? Isso é um fato, então não tem como. Agora, você falando sobre essa questão do híbrido da poesia e da prosa, ele é um livro que o seu lirismo já se dá bem no título, né? O peso do pássaro morto, né? Já é uma poesia, né? Já é um verso lindo já se apresentando na capa do livro. Eu gostaria que você falasse para a gente a inspiração para esse título. Né? Existe uma peculiaridade da sua vivência nesse título? De onde vem esse título tão Gente. lindo também, tão forte? Eu acho, assim, e eu acho que título é muito importante. Não que isso faça o livro ser melhor ou pior, mas eu acho que, no meu caso ali, que uma autora estreante, né, você ter um título forte, um título que faz o teu olho parar na livraria é importante, porque alguma coisa você tem que ter, né? Então o título era uma coisa que eu me preocupo e eu gosto de títulos bonitos. Assim, eu sou uma leitora que vou mais pelo título do que pela capa, muitas vezes. Se o título é bonito, eu compro o livro. Eu compro, não tem problema, eu compro, sabe? Assim, o título me convence. Uhum. E o Marcelino também, ele sempre diz, quando o título é bom, ele fala, eu quero quanto custa esse título? Eu vou comprar de você. Quanto custa? Ele sempre brinca assim, porque é um título realmente é algo legal, né? Então eu fiquei pensando, quando eu comecei a escrever, a pensar na história sobre perdas, eu fiquei pensando na história como um todo. Antes de começar a escrever, fiquei matutando alguns meses, né? Não tinha título, não tinha nada, só fiquei pensando, vai ser uma mulher que perde e tal. E teve um dia que eu tava andando na rua e o título veio. Veio assim, prontinho, o peso do pássaro morto. Naquele momento que ele veio, eu não pensei que ele seria o título do livro, não pensei em nada. Eu achei a imagem potente. Aí quando eu voltei para casa, eu anotei um post-itzinho e deixei na minha escrivaninha para conviver um pouco, porque sempre quando eu tenho uma ideia, eu deixo ela ficar um pouco perto, assim, para ver se. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma ideia é achar que é boa. A gente acha que é muito boa. Uhum. Aí depois a gente passa por uma fase de achar que é muito ruim. E aí você tem que tirar todas esses meio destemperado para você ver se é bom, ruim ou não, sabe? Você fica empolgado e depois você se sabota. Então fica nesse. E aí eu deixei lá um pouco, e aí eu fui lembrar de algo que aconteceu na minha infância, que não era uma memória que ficava percorrendo a minha imaginação, mas um canarinho morreu na minha mão quando eu era pequena. E é por isso que veio esse título. E eu acho que eu já estava pensando sobre essa coisa de perder e ser uma mulher. E aí eu pensei, pronto, esse é o título do livro, porque se ela é o pássaro, né? O título me conduziu muito pela narrativa, porque aquela cena, por exemplo, que ela tem da briga com o filho com os pássaros, aquela cena nasce por conta do título, porque eu queria que tivesse uma cena síntese, assim, de alguma forma. Mas quando eu entendi que era o título do livro, eu percebi realmente que era um símbolo, uma metáfora para a existência dela, que é uma mulher, uma menina que podia voar, que podia, enfim, tinha toda a potência de ter uma vida repleta de alegrias, mas que acabou se fechando, né, e acabou sofrendo demais nas dores, se fechando demais nas dores que ela percorre aí pelo caminho. Então eu decidi que seria esse título, mas foi tudo algo que foi se instalando em mim devagar, sabe, com o tempo. E aí quando eu decidi o título, eu comecei a escrever. O título é a primeira coisa por escrito que o livro tem. O resto Sim. veio depois. É um título que já chama muita atenção, né? Foi uma mesma observação que a gente fez para Mari Carrara na semana retrasada, conversando com ela, que é um título que chama atenção. Então a pessoa já espontaneamente já para na frente do livro para tatear e querer saber do que se trata, né? E a editora Nós também fez um trabalho muito bonito, né? No projeto gráfico do livro, é um livro muito bem acabado, né? Interessante. Inclusive, Aline, no período em que você publicou esse livro, a Nós ela tinha um outro espaço, digamos assim, no mercado literário, né? Foi graças a você, assim, também, e ao seu prêmio em 2018, que impulsionou
muitas autoras, sobretudo, a publicarem na Nós, né? A Nós vivia um outro momento, agora está bem mais dinamizada, não é isso? Ali me deu uma travada aqui. Será que a galera está escutando a Aline? Eu Só acho dá um que a retorno pra editora, gente. ela vem crescendo Acho que agora talvez com a foi, gente, Aline. né? Com nós, Acho que nós deu uma escritores e escritoras que estamos lá. Porque eu tô tá sem áudio? travando um pouco, Aline. Acho que é o seu microfone ou talvez seja a internet. Foi, Rafael, desculpa, eu Travou não sei, às vezes a você, minha não sei se está internet fica ruim. congelada e agora o áudio parou de vez. Rafael, você tá Modelo, me né? ouvindo? Voltei. Tô Ah, então ouvindo tá, agora. desculpa. Tá Um ouvindo? pouquinho travado, mas acho que melhorou um pouco. Imagina, que é isso? Ah, é quem tem a minha internet de vez em quando ela fica maluquinha. Eu ponho no 4G pra ver o que fica melhor, mas enfim, vamos lá, né? Tá dando Agora pra tá ouvir, né? tranquilo, Tá. agora sim, Ent- Aline. Então, a editora Nós, ela, quando eu publiquei, né, que foi em 2017, eu concluí em 2016. E a Simone estava no júri, que o Marcelino bolou ali durante a oficina, ela era uma das juradas. E ela entrou para o concurso porque ela gostou muito dos projetos. Então foi algo muito espontâneo, não foi algo que estava combinado, porque a priori o que ia publicar o Marcelino e o Vanderlei Mendonça, pelo selo da Edith. E ela adorou e entrou no projeto. A Nós, acho que, se eu não me engano, estava com 2 anos de existência, alguns livros no catálogo já interessantes, mas realmente ela tem eu acho que a editora Nós tem percorrido um caminho muito bonito e publicado muitas mulheres interessantíssimas, né? E tem acontecido desde o Pássaro. Eu acho que a coisa acabou indo para esse lado, e a Simone também é uma mulher, uma escritora, então acho que é natural também que ali a editora busque, né, essas vozes de mulheres que estão escrevendo hoje para publicar, jovens mulheres também. Então a Scholastic também chegou para a editora em 2017, o mesmo ano que eu lancei, e ela foi a primeira autora convidada da Flip ali, né, pela editora Nós, e foi um boom, ela vendeu muitos exemplares, foi um sucesso enorme. Depois a Igiaba, no ano seguinte, também foi convidada para a Flip, e a editora Nós publicou 2 livros dela. Então, assim, a editora começou a publicar umas mulheres maravilhosas, e eu acho que tem muito orgulho de fazer parte do Pássaro, da Nossa é a Casa do Pássaro, né? E a própria Mari Carrara também, que é uma autora genial, maravilhosa, que participou do mesmo concurso que eu no ano seguinte. Então, eu fico muito orgulhosa mesmo desse catálogo que a Nós está trazendo aí para o mundo. É um catálogo bonito com livros assim importantíssimos, né, fundamentais. Você citou a Idiaba, a trilogia da Scholastic, são coisas assim fabulosas, né? Quem não conhece, vale a pena demais ler, porque são trabalhos incríveis. Aline, ontem eu tive a oportunidade de assistir a adaptação teatral do texto do Peso do Pássaro Morto. Acho que a Aline deu uma travada. Será que ela está nos escutando? Acho que é a internet. Está escutando bem aí, Aline? Tá escutando Agora, eu legal. pus no 4G um pouquinho, mas eu estou te escutando Legal. perfeitamente. Vamos lá. Eu assisti a adaptação ontem da peça teatral O Peso do Pássaro Morto, né? Ele, assim, algo fabuloso, tão fabuloso quanto o livro, bonito demais, intenso, profundo, lírico. O trabalho da Helena Cerello e do Nelson Baskerville, né? Fiquei impressionado porque existe um hibridismo estético na escrita e existe um hibridismo também estético na atuação, né? Foi algo que me surpreendeu demais, assim, foi uma experiência única, né? Foi uma experiência muito especial. E eu gostaria de saber como que foi para você, né, receber o seu texto, essa homenagem, e como que foi você ver o seu trabalho no teatro. Afinal, você tem uma vivência no teatro também, né, um estudo, né, no teatro. Como que foi esse receber o Pássaro no teatro e nesse híbrido teatro streaming, né? Sonho ter o pássaro montado no teatro, ter um texto meu no teatro, porque eu vim do teatro, me sinto ainda uma atriz escrevendo, uma atriz transportada para o livro, para a literatura,
Então, quando a Helena é uma artista que eu conheço desde a época que eu estudava teatro. A gente estudava juntas no Célia Helena, não na mesma classe, ela estava um pouco à frente nos estudos, mas é uma atriz que eu sempre admirei. E aí depois eu dei aula na Casa do Teatro, que é uma escola que tem dentro do Célia Helena para jovens e crianças, aí a professora lá, e a gente teve um contato super legal. Então é uma artista que estava sempre na minha vida, assim, sempre acompanhando o trabalho dela e ela o meu. Ela publicou um livro incrível que chama Ninguém Abandona o Paraíso pela Porta da Frente. Ela publicou, acho que em 2017, se não me engano. E eu entrevistei ela pro meu site, que eu estava contando para você, né, que eu tinha o Eva Arte. E quando ela me falou, ela leu o Pássaro e ela falou que ela queria montar, eu senti, assim, alguns outros grupos já tinham me procurado, a gente até tinha feito um musical, mas quando a Helena me trouxe, eu senti que ela ia montar, eu senti que ia acontecer. E eu fiquei radiante, assim, isso aconteceu no passado, a gente conversou mais ou menos em setembro do ano passado, na cozinha da casa dela, quando ela me trouxe essa vontade de montar. E claro, a priori, ele ia estrear num teatro mesmo, né? A gente estava até com umas reuniões marcadas com o Sesc, talvez a gente fosse levar a peça para Londrina, a gente já estava conversando com a Samantha lá do Sesc, enfim. Estava super tudo arranjado, só que aí a pandemia estourou. E a Helena, ela foi para um sítio. Ela tem 2 filhos, né? E ela foi com os filhos dela e o esposo dela para esse sítio. E hora ela ficou pensando como fazer agora, nesse momento, a peça ensaiando, trabalhando, como é que faz, né? E ela começou a ensaiar, gravar, enfim, acho que seria muito legal também chamar ela para conversar aqui em algum momento, para ela falar do livro dela e da montagem, né, do como é a experiência para ela, mas falando do que ela me trouxe, assim, a partir de áudios de WhatsApp que a gente ia conversando. Ela começou a tentar montar o pássaro com o celular, fazendo essa experiência de se gravar, de gravar voz. E ela tá ali, bom, você viu a peça como uma peça lotada de natureza, né? Como é bonito, né? A árvore, enfim, o fogo e toda a natureza ao redor, o pôr do sol. Ela usa luz natural, né? E ela começou a entender que essa natureza ajudaria a contar a história. E quando eu me lembro da Helena ensaiando, aqui em São Paulo, na casa dela mesmo, ela mora numa casa que tem um jardim. Já ensaiava perto de árvore, no mato, na grama. Então, ela já estava caminhando para essa natureza e eu acho que no sítio ela ficou ainda maior, ainda mais dilatada. E ela começou a trazer isso para a experiência cênica dela. E aí o Nelson entrou, ela convidou o Nelson, porque ele também foi nosso professor no Célia, né? Ele é um artista plástico, além de diretor teatral e ator, um grande artista que eu admiro há muito tempo. E ele topou fazer, e aí ele começou a dirigir ela, assim, remover ele da casa dele na aclimação, e eles fizeram, o Dan Maia também compôs as músicas de vidro quebrado, eu costumo dizer, assim, tem até um momento que quebra uma garrafa, assim, né, uma imagem, são muito assim, muito duras e sensíveis e delicadas ao mesmo tempo. E eles começaram a trabalhar à distância, dessa maneira mesmo, né. Acho que travou aqui, Aline. Vou guardar um pouquinho aqui. Acho que agora Tá foi, Aline. cortando um pouquinho. Acho que eu vou ter. A minha internet tá ruimzinha. Desculpa. E aí, bom. Tá Não, cortando? foi. Agora foi, Aline. Ai, desculpa, viu, gente? A minha internet às vezes dá uns paus. A gente vai indo com calma. Coisas da E aí eles. É verdade. E aí, pronto, eles começaram a trabalhar juntos, se estrearam no dia 22 de agosto. Eles ficam em cartaz até o dia 27, tá no Simpla, na forma Simpla. Sempre às 4 da tarde, de sábado e domingo. E é incrível, assim, o trabalho deles, eles estão fazendo algo impensável, impossível, porque a partir de uma tela de celular, a gente vivencia a história. Eu, por muitos momentos, esquecia que o texto era meu, tamanha profundidade da interpretação da Helena, a elegância de direção do Nelson, a trilha do Dan, enfim, essa natureza absurda ao redor. Eu tive um momento de muita felicidade, acho que foi o meu grande momento de 2020, apesar de ser um ano tão triste e conturbada que é essa peça, essa beleza de criação desses 3 artistas maravilhosos. Eu tive muita sorte mesmo. Legal, sensacional, é um trabalho lindo, quem não viu vale a pena. Você faz a aquisição do ingresso pelo Simpla
e uma sessão fantástica, né? Uma peça de teatro fantástico do sofá da sua casa. Assim, vale demais a pena. É um trabalho muito delicado, profundo e faz jus ao tamanho do texto da Aline. É lindíssimo, lindíssimo. Então a galera aí que não viu está Obrigada. perguntando como conseguir, enfim, vale a pena demais. É pelo Simpla, tá, galera? Não deixem de ver. Aqui, Lira Libra, maravilhosa. Estou encantado de saber mais do seu processo. Terminei de ler anteontem. Eu também terminei anteontem de reler, viu? Que legal. Pessoal elogiando a peça, maravilha. Peça lindíssima. Bom, enfim, só elogios, né? Naturalmente, um trabalho tão incrível e Obrigada, bonito. gente. É só elogio mesmo, né? Aline, a gente está falando sobre teatro e eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Uma vez que você tem toda uma investigação literária e também uma incursão importante pelo teatro, né? Eu gostaria que você dissesse para a gente um pouco sobre quais são as convergências, né, entre o corpo e o verbo no processo criativo, no processo de externar as personagens. Você vê similitudes entre esses dois elementos, né? Ou seja, o quanto o teatro também, por vezes, influenciou para você fazer a escrita, criar personagens, colocar-se na situação de outras pessoas. Linda pergunta. Eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a literatura e o teatro são artes emanadas. E eu estava lendo um livro incrível do James Wood que chama Como Funciona a Ficção. E ele fala um pouco sobre isso, que o romance, ele nasce do teatro. Ele, a partir do teatro que essa coisa de abrir uma luz no palco, o ator começa uma história, o romance é um pouco assim também, né? Quando você tem a primeira página de um romance, é alguém ou uma terceira pessoa, ou toda uma cidade, ou enfim, o narrador proposto ali para te contar uma história, que é um pouco esse movimento que o ator faz também, que a atriz faz. Então eu sempre achei esse argumento muito, muito parecido. E a vivência também. Só que, claro, o escritor, ele acaba tendo que cuidar de um todo, né? Porque ele tem que cuidar do enredo, tem mais coisas envolvidas. E o ator ali, naquele momento, ele está dando conta de uma existência com profundidade que faz parte do todo, claro. Mas o escritor, ele ainda tem que cuidar de mais vidas, ainda que ele aprofunde em um personagem central, ainda que ele tenha um protagonista que pareça que só o protagonista tem alma, digamos assim, ainda que os outros sejam figuras ali para que completem a narrativa, eles têm que ter os caminhos deles, né? Também pensar de forma humana todos esses personagens que convivem de dança, de que é contar uma história. Então eu sinto que são artes realmente, uma ajuda a outra o tempo todo. Eu acho que ter estudado teatro, claro, eu estudei naquele momento porque era a minha vida, porque eu queria ser atriz, era o meu sonho, imagina, eu nunca imaginei que seria escritora, mas de qualquer forma me ajuda muito no meu processo de escrita, muito mais do que eu poderia prever. E eu sou uma escritora que chega um momento do texto que o texto, o Word, assim, o digitando já não é suficiente para mim. Eu preciso começar a gravar aquele texto, da voz. Às vezes eu levanto, eu sou muito gesticulo, eu vivencio esses personagens no meu corpo, no meu rosto, em leituras, para eu ver se cabe, se é possível, o que ele faria, sabe? Então eu sou muito física para escrever também em determinados momentos, quando a narrativa começa a evoluir para algo mais interessante, né? Eu acho que tudo isso vem do teatro. Essa coisa do texto muito oral, que o meu texto ele é sempre muito oral, eu tenho uma preocupação dele caber na boca sempre, né? Dele ter um ritmo que... E tudo isso também vem do teatro, enfim. Como eu te disse no começo, eu acho que eu sou uma atriz escrevendo. Eu sigo sendo uma atriz escrevendo. É bonito isso porque essa força, né, essa força da interpretação, ela aparece, né, ela se materializa no texto, na leitura, né, na interlocução que a gente tem a todo momento com o seu livro. É bonito demais, né? Aline, 2017 você publicou O Pássaro e 2018 você foi agraciada com o Prêmio São Paulo de Literatura, né? Autores com menos de 40 anos. Eu suponho que esse momento deve ser algo extremamente especial na vida de um escritor, de uma escritora. Eu gostaria que você falasse para a gente como que foi quando você recebeu esse prêmio. Você aguardava algo tão grande? Você tateava a força desse seu texto? Você achou a priori que
que seu livro chegaria ao, digamos assim, ao auge da conjuntura literária, do universo literário do país. Como que foi para você, Aline, esse momento? Imagina. Ai, Rafael, foi muito emocionante. Assim, quando eu recebi a notícia, o Pássaro ele teve 3 momentos de premiação que foram muito emocionantes, cada qual com o seu valor, né, com o seu brilho. Mas ele teve o prêmio Toca, que foi o que ele ganhou, que gerou a publicação, que foi extremamente emocionante, todas as partes, porque participar de um concurso, eu sou uma pessoa que gosto muito de jogos. Assim, eu sou muito da brincadeira, do lúdico, acho que isso vem muito do teatro também. E o Marcelino tem essa energia, então quando ele criou o concurso e a gente estava ali escrevendo, eu me divertia o tempo todo, apesar de ser cortando um pouco aqui, Aline. né, uma coisa super, a gente sabia que toda a nossa vida que estava ali, a gente queria publicar, todo mundo queria publicar, mas era muito divertido. Então, participar do processo seletivo, ser finalista, acho que eu travei de novo. A Aline travou, congelou. Retornou, Aline. Voltei? Retornei, desculpa, você gente. E sua cortina então, azul. A minha cortina azul, ela quer participar da live. Ela tá participando, né? Então, sim. aí esse momento foi muito especial. Esse momento foi muito especial. Do Pássaro, ele também foi finalista do Prêmio Rio, que é um prêmio que não é para autores estreantes, né? Porque o Prêmio São Paulo, ele tem... Não vai que saco. Deu uma pequena travada novamente. Mas vamos com parcimônia. Vamos com parcimônia que daqui a pouco você volta. Voltou. Voltou, Aline. Agora você voltou sem o áudio, Aline. Está me ouvindo bem aí? Você voltou sem o áudio. Talvez seja o microfone. Ou será que é a net? Fala aí um pouquinho pra gente, Aline, por gentileza. Realmente, seu áudio foi agora. O áudio, realmente a gente não tá escutando o seu áudio. Eu voltei com áudio agora? Será? Foi. Acho que é a internet, né? Foi. Agora eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Foi? Perdão mesmo. Então, e aí o Prêmio Rio, que foi muito legal, porque é um prêmio que não tem essa divisão, né, de atores estreantes, enfim. E eu tava junto com os autores que eu sempre admirei naquele prêmio. Quando eu recebi a notícia, foi antes do Prêmio São Paulo, eu fiquei muito chocada que o Pássaro estava lá. Eu até brincava, nossa, esqueceram meu livro lá na lista, né? Porque era assim, uma lista maravilhosa, com os grandes autores do Brasil. Eu falei, que esqueceram o Pássaro lá? Mas foi tão bonito, assim, fiquei tão feliz. E até me emocionei mesmo, de fato, em todos eles. E aí, depois, no Prêmio São Paulo, quando veio a notícia também dos finalistas, meu Deus, foi uma coisa... eu fiquei muito feliz, muito grata. E o Prêmio São Paulo tem algo que eu acho muito bonito, que ele promove isso antes da pandemia, né? Encontros com os finalistas. Então, ele promove esses debates, a gente vai conversar sobre o livro com esses outros escritores. E eu acho isso muito importante na formação de leitor, para apresentar, né, esses finalistas para o público, porque eu acho que todos os livros ali que estão de finalistas são livros interessantes, enfim, são livros que merecem ser lidos e discutidos, então eu acho que é muito legal essa proposta do prêmio. E aí eu fiz esses eventos todos, estava super feliz, tirando onda, assim, nem imaginava que eu ia ganhar, imagine só. E aí, no dia lá, no evento, porque o meu prêmio foi o último que teve um evento de fato que acontecia na biblioteca do Vila Lobos, não era algo assim que era dado na internet, o prêmio depois as pessoas iam buscar, era um evento mesmo que eles faziam ali em 2018, então foi muito emocionante estar ali, esperar o momento deles falarem o resultado, né, vivenciar isso foi muito angustiante, emocionante, enfim, tava todo mundo tenso, e o que foi mais legal, Rafa, foi que eles falaram lá, um pouco antes de anunciar o prêmio, que a gente viajaria para Guadalajara, para a feira de Guadalajara. Isso seria uma parte do prêmio. E a gente não sabia disso, não estava dito em lugar nenhum, foi uma novidade, entendeu? Então a gente ficou todo mundo lá. No momento mais epifânico da fala da Aline, ela travou novamente. E aí o meu resultado... E aí, Aline?
Tá me ouvindo, Eu tô Aline? travada Você ainda tá ou ouvindo a não? Aline? Tá? Eu Não, tudo escuto o tempo tranquilo. todo. Eu te escuto o tempo todo. Eu acho que sou eu só que tô caindo. É, eu acho que é a Bom, vocês ouviram? internet nessa conexão, né? É, É, a minha nós chegamos conexão tá até muito. Guadalajara e o momento A melhor epifânico da parte. premiação, a melhor parte. Mas e aí, É rolou a melhor Guadalajara parte. mesmo? Rolou, E foi rolou? muito legal. Ah, Rolou. Eu fui com a Cris sensacional. Judar, a Ana Paula Maia, que venceu também o prêmio principal, né? Ela encontrou a gente lá. Uhum. Enfim, foi uma viagem maravilhosa e inesquecível. Eu gosto todo dia, assim, porque foi muito gostoso. A gente fez uma mesa com Walter Ugumãe, Eric Nepomuceno, Nossa. uma feira enorme, maravilhosa. Conhecer Guadalajara, nunca tinha ido pro México. Enfim, foi uma alegria, assim. Meu Deus do céu, foi muito legal. Que sensacional. Muito obrigado, Gus Sensacional. Tavares, que está dizendo aqui, é tanto amor que até trava a live. Né? É a potência do texto e da fala da Aline Bey, né? É isso aí. Aline, nós temos aí 9 minutos e meio de live. Tá? Quando o papo é gostoso, passa rápido Boa. demais. Né? A minha Mas eu cortina. gostaria de perguntar para você, pedir para que você falasse um pouco sobre esse projeto, a última publicação, né, digital que você tem na coleção Pandemônio, 9 narrativas entre São Paulo e Berlim, né, e como uma espécie de literatura para adiar o fim do mundo, né, uma conjuntura em que estamos, e você faz a publicação de um conto. Conta pra gente, rapidinho, como que é essa coletânea, como foi esse convite, e o que podemos aguardar quem ainda não leu, eu no caso não li ainda. Eu te mando depois o link. Essa coletânea maravilhosa, ela foi uma ideia da Cris Judar, que ganhou o prêmio São Paulo comigo, né? Na categoria acima de 40 anos, com o 8/7, e o Fred de Giacomo. E eles começaram a pensar nesses artistas que iam colaborar, nos escritores. Eles pegaram escritores que estão em Berlim e escritores que estão em São Paulo, para retratar diferentes momentos da pandemia, né? Essas possibilidades aí de personagens, enfim. E a Cris me escreveu e eu sou muito apaixonada por ela, pelo trabalho dela. Então eu até brinco que quando ela me pede alguma coisa, eu nem sei o que é, eu já falo sim. Aí depois eu leio o e-mail, é sim, e aí depois eu vejo o que é. Porque para ela é sempre sim. E aí ela propôs, né, para escrever um texto sobre a pandemia. Eu ainda não tinha escrito nada nessa pegada de atualidade, porque eu não sou um tipo de escritora que digere rápido o que está acontecendo e já escreve sobre. De repente, por exemplo, que nem a Gisele Mirabai, que lindamente publicou um livro no meio da pandemia, sobre a pandemia, Ana de Corona, né? Eu tenho um tempo mais lento, assim, para absorver e escrever. Então, foi um desafio para mim. Mas eu ainda assim eu escrevi um texto que chama Ruth Sem Medo, que é a história de uma senhora, a dona Ruth, né, que não está lidando ali com a pandemia da maneira que eu acredito que seja a maneira correta, né? Mas de qualquer forma ela é uma viúva solitária, tem lá os seus caminhos, e eu tento retratar essa mulher de alguma forma ali nessas páginas desse conto. Mas tem muita gente boa, a Cris Judar, o Fred, a Carola Saavedra e o Jorge Fiolini, entre outros escritores aí que arrasam o quarteirão. Então vale muito a pena. A antologia de graça, gratuita, é só baixar o link, você pode ler ou pelo celular ou pelo Kindle, se você tiver. E quem estiver a fim de ler e ainda não leu, pode me escrever por inbox que eu mando o linkzinho e aí é só baixar. É super fácil. Sensacional, sensacional. Estou curioso para ler o texto, Aline. Aline, Eu te mando temos aí depois. 6 minutos. Agradeço. Temos 6 minutos para findar a live, mas esse ponto agora é algo que algumas pessoas já me pediram, e eu não posso deixar de lado, né? Livros marcantes, você já mencionou Flores Raras e Banalíssimas, aos 7 aos 40, ambos eu gosto demais. Mas eu gostaria que você mencionasse assim, alguns livros importantes de mulheres, né, que você leu, e que você pudesse nos indicar algumas mulheres indispensáveis da literatura nacional contemporânea, o que a gente não pode de maneira alguma deixar de ler. Pelo menos algumas. Por gentileza, Aline, você Aí pode são, fazer são essa. muitas.
São muitas, muitas, com certeza. Bom, eu já falei da Cris Judar aqui, né, que é maravilhosa. Ana Paula Maia também, essas duas ganharam o concurso, o Prêmio São Paulo comigo, são grandes escritoras. Eu trouxe alguns aqui, né, nacionais e também não nacionais, vou priorizar os nacionais, depois eu mostro as gringas. Natália Borges Polesso, grande autora, sou muito fã do trabalho dela. Esse aqui é o primeiro romance dela, Controle. Adorei esse livro, é uma delícia, então indico muito. Letícia Bassi, Mãe, ou Eu Também Não Gozei, é um livro publicado pela editora Patuá, maravilhoso, incrível, grande artista, Letícia, atriz, escritora, performer. Essa aqui é gringa, ai peraí, um monte de... Ana Martins Marques, com esse livro que eu até indiquei para o vídeo que vocês fizeram, maravilhosa, grande poeta, esse livro ela fez com o Eduardo Jorge. Conceição Evaristo, indispensável, maravilhosa, todos os livros dela sempre. Bom, Mari Carrara, minha companheira de editora, maravilhosa. Carol Rodrigues, Sheila Manioto, Gisele Mirabai. Meu Deus, são tantas mulheres. Giovanna Madalosso, Lucrécia Zap. Quem mais? Ai, são muitas. A minha cortina até voou super aqui. Muitas mulheres maravilhosas, gente. Na hora de falar, a gente esquece. Vou mostrar umas gringas também, né? Porque eu amo. Octavia Butler, Kindred. Eu amo esse livro. Incrível. Maya Angelou. Todos os da Maya. Aí tá com... Não sei se tá dando pra ver. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Wisława Szymborska. Né? Essa mulher perfeita. Perfeita, nunca errou. Maravilhosa. Sensacional. Noêmia de Souza, Sangue Negro, maravilhosa, toda a obra dela reunida nesse livro, incrível. Quem mais, meu senhor? Virginia Woolf. Coisa fina, só coisa boa, coisa profunda. Só coisa foda. Gente, Virginia Woolf, a minha editora acabou de publicar os diários dela, mas esse livro aqui também é muito incrível, de não ficção, é um ensaio. Perry Smith, que é minha ídola, amo. Eu amo! Gente, Perry Smith. Ai, fantástico. Ai, essa mulher também é maravilhosa, gente. Olga, não sei pronunciar o nome dela, o segundo. Sobre os ossos dos mortos. Maravilhosa. Quem mais? Você viu quanta coisa? Ai, Carson McCullers. Coração é um Caçador Solitário. Grande autora, Carson. Americana. Quem mais? Nossa, eu fiz uma bagunça aqui, Rafa. Ai, Silvia Plath. Gente, Redoma de Vidro. Não, só fala, se não é só pérola. Não, é só coisa fina, só coisa incrível. Esse livro é maravilhoso, só coisa fina. Coisa fina. Só coisa incrível. Coisa fina. Helena Ferrante, maravilhosa, nem precisa de indicar, como ela nem precisa, que ela é super pop, mas indiscutível, né? Indiscutível. Uma mulher, né, fantástica, ser humano incrível, talentosíssima. Fantástica. Aline. Fantástica. Assim, olha, só a Fernanda Montenegro, tá? Pra finalizar. Nossa. Essa mestra maravilhosa. Tá bom? Só pra fechar. Fechar com uma pedra angular da cultura brasileira, né? Incrível. Fechar com essa pedrada. 2 minutos para findar a nossa live. Estou felicíssimo de poder conversar com você. É uma espécie de sonho realizado nesse momento. A Martins Fontes Paulista fica agraciadíssima com a sua presença, com a sua generosidade, com o seu carinho. A galera que nos acompanhou, muito grato, muito grato. Leiam a Aline Bey, leiam o texto dela. Esse livro vale demais a pena, é algo divisor de águas. Aline, vou deixar as considerações finais aí para você. Muito grato. E é isso, vamos ler autoras brasileiras. Muito grato, Aline Bey. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Obrigada a todos que estavam aqui presentes, comentando, dando força pra gente. Obrigada. Eu adoro Martins Fontes, amo tomar café aí, adoro escolher livros aí. E realmente eu tenho esse apego emocional de ter sido o primeiro lugar que me acolheu para dar uma entrevista com a Roberta, saudosa Roberta, que eu sou muito fã. Então é isso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu, galera. Muito grato pela presença, pela colaboração, pelas perguntas. Generosidade imensa dessa grande escritora, Aline Bey. Prêmio São Paulo de Literatura
generosa, simpática, gentil, esteve conosco em mais uma de nossas lives literárias. Muito grato a todos. Um abraço, Aline. Até mais ver. Tchau, gente. Tchau, Rafa. Obrigada. Valeu.